Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez aqui estamos cumprindo o nosso compromisso nesse encontro marcado que temos contigo. E com esses amigos espirituais, esses espíritos bondosos que nos acolhem, que velam por nós e que nos ajudam a fortalecer nossas convicções para que a gente possa cada vez mais cumprir a principal tarefa do espírito encarnado, que é fazer o bem. Mais uma vez te pedimos que a nossa reunião transcorra sob a tua proteção maior, que o nosso irmão Sandro seja muito bem intuído para passar para nós conceitos da doutrina que nos ajudam a compreender melhor a vida. Fique conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Sandro Veras. Muito bem. Boa noite. Tem que responder, já te pergunta de novo. Senão a gente dá bronca, Não né? é? Bom, espero que todos estejam bem, que possamos aí ter uma noite agradável, né? Que possamos aprender um pouco, sem criar muitas expectativas, né? Como diz Kardec, no final desse capítulo, que eu acho que vocês devem ler em casa, tá? É o capítulo 11, os três reinos. Se quiserem ler todo o capítulo, é muito interessante, eu acho que vale a leitura. Não é um assunto em que as casas espíritas, principalmente na atualidade, elas têm divulgado muito, tá? Eu, particularmente, não me recordo de ter assistido uma palestra sobre esse capítulo, os três reinos, que fale aí dos minerais e das plantas, né, dos vegetais e dos animais e dos homens. Eu realmente não me recordo. Vejo muito pouco. E se a gente buscar na internet, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muita gente falando muita bobagem, tá? E não muito pautado na doutrina espírita. Então a gente tem que ter um certo cuidado sobre aquilo que a gente lê. O que a gente vai fazer aqui é trazer para vocês as informações que estão contidas no Livro dos Espíritos, neste capítulo e neste item, para que a gente possa, através desse estudo, criar as nossas reflexões e tirar as nossas conclusões, né? Kardec, no final desse capítulo, eu acho perfeito, eu não vou ler porque é muito longo, mas vou resumir para vocês, porque ele diz o seguinte: muitos dos fatos que Kardec buscava ter a resposta direta, a espiritualidade diz a ele que isso não vai fazer muita diferença. Tá no final desse capítulo. Leiam, porque vale a pena, tá? Por que eles dizem isso? Porque os espíritos nos chamam a atenção e chamam a atenção do Kardec, e a gente vai ver aqui em algumas questões que nós ainda não temos a capacidade de compreender tudo aquilo que eles poderiam passar para nós. Primeiro, pela nossa capacidade intelectual. Segundo, porque falta palavras para explicar alguns fatos, alguns fenômenos que ocorrem. Então, eles colocam isso como sendo algo que só Deus tem o conhecimento. Apesar de nos mostrar o caminho, de nos dar o direcionamento, de nos alertar para alguns fatos que ocorrem junto, né, nessa transição, né, eles não são enfáticos. E eles mesmos chamam a atenção e dizem que existem muita controvérsia, existem muitas pessoas que têm opiniões diversas sobre o assunto, quando a gente fala dos animais. Para vocês terem ideia, na primeira edição do Livro dos Espíritos, esse capítulo não estava contido no livro. Ele veio a partir da segunda edição. Aí que veio a necessidade de se colocar. E é um capítulo longo. São muitas perguntas e muitos questionamentos que Kardec faz, porque é um fato extremamente importante
a gente saber essa relação que temos que ter com esses nossos irmãos inferiores, mas que estão em evolução. Então a gente precisa estudar, a gente precisa entender se está contido no Pentateuco, se está nas obras, principalmente no Livro dos Espíritos. Nós precisamos ler, buscar a reflexão, porque isso ajuda também na nossa evolução. Ou não temos nós muito a aprender com os animais? Quem aqui tem animal? Sueli, eu sei que tem e é apaixonada. Né? Todo mundo tem um animalzinho de estimação aqui? A maioria tem, né? Muito bem. Quem não tem? Eu não tenho. Eu também não tenho, eu já tive. Então, o que me chamou a atenção para a gente poder estudar, para a gente poder conversar sobre isso, foi a morte daquele rapaz, né, que é um youtuber, né? Morreu ele e o cachorro nos Estados Unidos, eles estavam indo para o Alasca e tal, tem mais ou menos uns 25 dias. E aí eu não sabia disso, mas algumas pessoas me ligaram, Santo, o que você acha, tal, como é que ficou o cachorro? Quer dizer, as pessoas muito preocupadas com o cachorro. Isso me chamou a atenção, né? Porque a situação do rapaz, mais preocupante, digamos assim, né? As pessoas não estavam, pelo menos quem me perguntou qual seria a situação do animal. Eu achei engraçado aquilo, né? E aí fui pesquisar, olhei algumas coisas, até achei alguns fatos engraçados, que até aconteceu essa semana. Estava vendo um vídeo do Karnal e ele diz o seguinte: prenda seu cachorro e a sua mulher na mala do seu carro, deixe ele, a mulher ou o marido, tá? Deixe ele lá por 2 horas e abra, e veja qual dos dois vai te receber com mais alegria. Eu falei isso com a minha esposa. O Karnal me deu uma sugestão bacana. Prender um cachorro e a esposa na mala do carro. Abrir e ver qual é a reação dos dois. Sabe o que ela falou comigo? Se eu tiver com o meu celular, tá tudo bem. E a gente estava falando disso, né, Sueli? Então vejam vocês, né? O cachorro com certeza vai receber a gente com uma alegria imensa. Mesmo sendo a mesma pessoa que o prendeu. Por quê? Porque o instinto dele grita, né? Ele está tomando aquilo como a liberdade. Agora, o ser humano, que é dotado de inteligência, raciocínio, ele vai, quando a gente abrir, o que vai acontecer? Imagine a sua mulher ou o seu marido. Sem celular, né? Sem celular. Ele falou que ficaria viúva. Então vejam vocês, né, esses comparativos e a importância da gente estudar, buscar entender, né, com bastante disciplina, com bastante calma, sem fantasiar muita coisa, buscando com os pés no chão, né, o raciocínio lógico, através daquilo que a gente vai ler. Como é um capítulo grande, a gente vai se estender um pouco em cada questão, tá, do Kardec. Se der tempo, a gente dá uma olhada em todas elas. Se não, a gente passa para uma próxima oportunidade. Vamos tentar, tá? Mas eu queria começar aqui, rapidamente, eu vou ler para vocês, e dizer para vocês o seguinte, que eu até no último estudo aqui, eu disse que a gente estava muito mais perto do animal do que do angelical, né? E vejam vocês os estudos, 2014, esse estudo aqui, a agência France Press, foi postado, tá, no dia 27 de 8 de 2014, Paris. Biólogos afirmam que a máquina genética de seres humanos, moscas das frutas e vermes nematódios é surpreendentemente similar em muitas formas. Isso eu ouvi um geneticista falando que nós somos muito parecidos geneticamente com as moscas. E eu me assustei com aquilo e fui pesquisar. E encontrei vários estudos. Olha, um consórcio formado por mais de 200 cientistas comparou o genoma do homem moderno com o de duas criaturas amplamente estudadas em laboratório. A mosca das frutas, todo mundo sabe aquela mosquinha, né? Que perturba demais.
e uma criatura microscópica denominada nematódio. Embora as três espécies sejam obviamente diferentes, a evolução usou ferramentas moleculares notavelmente similares para formá-las. Outro fato: o DNA de macaco bonobo é 98,7% igual ao humano, aponta um estudo. Cientistas constataram que o DNA do macaco bonobo é igual ao dos humanos em 98,7%. Esse é o resultado da pesquisa que foi publicada. A espécie encerra o sequenciamento do grupo de símios. Chimpanzé foi analisado em 2015, orangotango 2011, gorila 2012. A descoberta concluiu que bonobos e homens têm o mesmo mapa genético compartilhado entre chimpanzés e humanos. Já entre esses macacos, a semelhança no DNA é de 99,6%. Os estudiosos explicam que é como se as espécies fossem irmãs e os humanos primos delas, com a mesma relação com os dois, apresentando traços apenas dos bonobos e outras características. Bom, por que eu estou falando isso aqui? Porque muita gente tem muito preconceito, né, em relação aos animais. E vale o nosso preconceito em relação aos animais? Que nós sabemos que nós somos feitos da mesma matéria, saímos do mesmo todo, e vamos ver hoje que o princípio inteligente sai do mesmo lugar. Esses seres em evolução, dotados de inteligência, lógico, que limitada não como a nossa, merecem o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso cuidado. E nós vamos ver aqui algumas perguntas, algumas questões que Kardec levanta, que são importantíssimas para o nosso entendimento. Por isso que eu achei tão importante a gente conversar sobre esse fato hoje. Olha, o mistério da inteligência animal. Isso aqui foi uma reportagem que saiu no dia 13 de outubro de 2020, portanto, durante a pandemia, tá? Novas pesquisas mostram que cachorros, gatos, macacos e elefantes entendem humanos, conversam entre si e se chamam por nomes. Às vezes a gente se assusta, né? Será que os animais se chamam por nomes? Como é que eles usam essa mecânica? E aí o que eu fiz? Eu fiz um link entre esse estudo, o título, né, que vocês depois podem acessar, e a questão 594, para a gente iniciar o nosso estudo do Livro dos Espíritos. E a pergunta de Kardec é a seguinte: têm os animais alguma linguagem? E olha o que o estudo demonstra. Isso aqui é ciência. O estudo demonstra que os animais conversam entre si. E Kardec aqui pergunta: os animais têm alguma linguagem? Fazem uso de linguagem? E eles respondem: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Porque quando a gente escuta a linguagem, a gente pensa logo em nós, né? Na maneira como nós conversamos, na maneira como nós utilizamos a linguagem. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõe é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Bom, vamos responder primeiro a questão. Têm os animais uma linguagem? Sim. Não como a nossa. Mas sim, eles têm uma linguagem. E para quem tem animal, e a gente percebe isso claramente, e a gente pode fazer uma outra ligação entre um neném novo e um animal. Quando o cachorro late com fome, é um tipo de latido. Quando o cachorro late pela presença de algo que ele não conhece, mas que ele escuta e sabe que tem, é outro latido.
Quando um animal chega no portão, isso eu percebo muito na casa da minha mãe, que tem 4, 5 cachorros, e ele está sozinho lá, e algo está acontecendo, ele late, vira para o lado de dentro do terreno, late, e quando os outros vêm, ele vira e começa a latir de outra maneira para o portão. Se a gente parar para perceber, claro que eles usam linguagem. Ele está chamando os outros. Ah, mas isso é um princípio inteligente e a gente vai ver isso aqui. É lógico que não é inteligência como a nossa, capaz de raciocinar, de aprender, de pegar aquele aprendizado e transformar em algo para não se fazer novamente. Não é assim que funciona entre os animais. Mas eles conversam. Se a gente pegar um bebê, quem teve filho, quem tem filho, pequeno, novo, o bebê quando está com fome, ele chora de uma maneira. Quando ele está com cólica, ele chora de outra. Ele não sabe falar, mas ele se expressa da maneira que é possível. É o princípio inteligente que ali floresce. Então nós temos que perceber que esses seres merecem total atenção, respeito, fazem parte e estão em evolução, assim como nós estamos. Então, na questão 597, Kardec pergunta: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Vocês já estão vendo a resposta, né? Mas eu podia ter omitido ali e colocar depois, né? Vou aprender isso aí com a Sueli. Olha, os animais têm alma? Os espíritos respondem: e que sobrevive ao corpo. Kardec aqui continua: será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus. Bom, essa questão particularmente, ela me trouxe muitas reflexões e depois os espíritos, eles respondem a Kardec, porque eu também acredito, não estou tentando adivinhar, mas por uma questão que o Kardec levanta quase no final do estudo, ele leva, a espiritualidade a um questionamento por conta dessa resposta. Por quê? Se a gente for parar para analisar, quando eles dizem que há uma distância entre os animais e nós, homens, equivalente à mesma distância de nós, homens, a Deus, o que eles estão querendo dizer se a gente analisar friamente? Nós nunca chegaremos a deuses, né? Nós nunca seremos deuses. Porque senão teríamos quantos deuses aí? Né? Nós seremos anjos, espíritos evoluídos. Né? Cada um de nós aqui será um Jesus Cristo. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho. Nós chegaremos lá. Então, se nós nunca seremos Deus, eles aqui estão respondendo para a gente que os animais nunca serão homens. Nunca estarão no reino nominal. Nunca farão parte, nunca ingressarão na humanidade. Né? Nunca sofrerão essa transformação, digamos assim. É só um raciocínio. Eu estou lendo e estou trazendo para vocês, de acordo com o que está escrito, uma maneira de raciocinar. E no final a gente vai ver que eles dizem que o assunto ainda não tinha sido aprofundado.
e eles dão um direcionamento para a gente, tá? Mas o importante aqui nessa questão é que existe um princípio independente da matéria, ou seja, se a gente quiser chamar de alma, diferente da alma humana. Podemos dar o nome de alma? Sim, mas não é como a nossa alma. E a gente vai ver isso aqui para frente, tá? Questão 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma? E eles respondem: conserva sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Questão 598. Então essa informação também é muito importante. Por quê? Porque nós aqui descobrimos que os animais são seres individuais. Diferente da energia que habita o reino vegetal, quando morre lá um pezinho de planta, aquela energia que habitava aquele pezinho de planta, ela é unida a outra e vai ter uma outra utilidade, que nós não sabemos. Pode ser uma planta nova, pode ser algum tratamento, enfim, nós não sabemos a maneira que os espíritos utilizam. Muitos são os meios de se utilizar essas energias. Mas quando essa energia ingressa no reino animal, ela se torna uma energia individualizada. Ou seja, um animal, quando morre, aquela energia que habitava aquele animal, aquele princípio inteligente, ele não se mistura mais a nenhuma outra energia. Ele já está individualizado. Mas aquele ser que acabou de morrer, segundo a espiritualidade, não tem consciência de sua existência. Ele não sabe que é um cachorro, que é um gato, ou que é um elefante, que existe. Ele vive. Ele é individual. Ele está em progressão. Mas ele não tem consciência de si. Um cachorro sabe que é um cachorro? Um gato sabe que é um gato? Eu já vi diversos vídeos de pessoas que criam gato junto com um cachorro e o gato acha que é cachorro. Você pega um coelho e bota junto com um gato, ou o gato acha que é um coelho, ou o coelho acha que é um gato. Né? A internet hoje facilita muito. Isso a gente estava conversando. Né? Acha que é gente. Estão humanizando os animais. Né? Isso é outra coisa que a gente percebe muito. Eu estava vendo uma mulher falar que, passeando num parque em São Paulo, tinha um cachorro que estava num carrinho de bebê, sapatinhos, lacinhos, legal, mas estão humanizando os animais. Não são humanos, são animais. É legal? É bonitinho? Mas a gente acaba criando alguns problemas. A gente não pode humanizar o animalzinho, né? Mas vamos lá que a gente vai entrar nessa questão um pouquinho mais para frente, né? Senão a gente fica para trás. Na questão 599, e aqui eu coloquei a 599, depois coloquei a 595, porque, primeiro, a espiritualidade, eu vou ler a 599 primeiro, depois vocês vão entender, né? Porque o Kardec pergunta o seguinte: a alma dos animais é dada a escolher a espécie de animal que reencarne? Bom, nós já sabemos que o bichinho, quando morre, ele é uma energia individualizada, ele continua sendo aquele ser único, uma alma, um espírito, chamem como quiser. Não é uma alma humana, é um animal individualizado, não se mistura mais com outras energias. Ele vai habitar um outro ser, um outro animal. Certo? Agora, ele morreu, chegou na espiritualidade, ele vai escolher a próxima encarnação dele?
como nós fazemos. Ah, não, agora eu quero ser um elefante. Agora eu quero ser uma cobrinha, um lagarto, uma galinha. Não. Por quê? A espiritualidade diz, não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Ele não tem livre-arbítrio para escolher. Até porque ele não tem consciência de si mesmo. E isso nos levanta algumas outras questões quanto ao sofrimento dos animais. O animal quando sofre, ele está em expiação. Como é que o animal vai estar em expiação? Se ele não tem consciência de sua existência, se ele não erra, ele está aprendendo. E a gente vai ver que o animal não expia. E aí na questão 595, Kardec pergunta, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? E olha o que eles respondem. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Por que ele fala de simples máquinas? Porque antes do lançamento do Livro dos Espíritos, existia uma teoria de que os animais eram máquinas e não tinham alma. Imaginem vocês como era naquela época e a dificuldade que Kardec teve para colocar este assunto dentro do Livro dos Espíritos, como ele foi combatido. Por quê? Porque décadas antes, por incrível que pareça, sabe qual era a discussão? Se as mulheres tinham alma. Na revista Espírita, Kardec faz essa pergunta, mas não porque ele achava que as mulheres não tinham alma. Para obter uma resposta da espiritualidade e colocar isso dentro do estudo. Então vejam vocês, a gente vem de um questionamento se mulher tem alma, e depois que se descobre, né, que se aceita que as mulheres têm alma, parece uma piada, mas não é, né? Kardec vem e coloca aqui que os animais têm alma. Vejam o confronto. Vejam a dificuldade. Veja como esse senhor foi combatido com essas ideias. Porque ele fazia os questionamentos, mas as respostas vinham da espiritualidade. Então, além do fato em si, ele ainda tinha que explicar que a resposta não era dele. Então, o que os espíritos aqui respondem? Olha, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos. Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades. E não se pode comparar à do homem, sendo muitíssimo inferiores a esse. Não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então, quando os espíritos colocam que eles têm uma liberdade limitada, ou seja, têm um livre-arbítrio? Sim, limitado. Dentro de quê? Da sua existência e da sua necessidade material. Comer, beber, procriar. Isso é o que os animais têm de liberdade, de livre arbítrio. Você já pensou se um leão vai lá, mata uma zebra, na próxima ele tem que nascer como zebra para ser comido pelo leão? Não seria um absurdo? Sim. Por quê? Porque ele não tem capacidade de raciocínio sobre aquilo. Ele mata a zebra quando ele sente fome. Ele olha para a zebra, ele não vê um bichinho bonito listrado. Ele vê o quê? Alimento. Eu vou ali matar a minha fome. Instinto. Ele matou a fome, pode passar outra zebra na frente dele, que ele não está nem aí para aquela zebra. Por quê? Porque ele já saciou a fome. O problema que o perturbava foi solucionado. Ele não pensa em matar para guardar e comer mais tarde. Alguns animais podem pensar assim, que estão um passo à frente, mas não é esse o caso.
Então, a inteligência dele é limitada somente para matar a sua fome, a sua sede, procriar. Por que o leão, quando chega lá no rebanho, e se uma fêmea tem filhotes de outro leão, ele mata todos os filhotes? Porque não é a sua genética que está ali. O instinto dele diz que ele precisa ter entre ele animais, filhos, com a sua genética. Então ele mata os que não são, procria e coloca no circuito filhos com a sua genética. Isso é inteligência? Isso é instinto. Puro instinto. Então eles têm livre-arbítrio? Tem. Está aqui escrito que eles têm. E se a gente parar para raciocinar, a gente vai ver que eles têm. Agora, não são dotados de inteligência. Porque a partir desse momento, a partir do momento que ele sacia a sua vontade, que ele cumpre algo que foi determinado por ele mesmo, através do instinto, ele silencia, ele fica quieto. Ele não busca armazenar. E se a gente parar para pensar, os animais são sempre animais. Se a gente for pensar que existe uma progressão ilimitada dentro de cada espécie, nós teríamos hoje, né, macacos escrevendo cartas, né, fazendo ligação no telefone, batendo papo, aprendendo a falar, e não são. Eles fazem as mesmas coisas há séculos. Eles não evoluem como nós evoluímos. Eles aprendem quando nós ensinamos. É diferente. Alguns, outros não. E a gente percebe que dentro do reino animal existem animais muito inteligentes, como o golfinho, como o elefante, como o porco. Tem até uma história interessante do elefante, que uma elefanta, pode usar elefoa também, a Sueli é professora, né? Que está lá no dicionário da língua portuguesa, tá? Hoje eu dei uma olhada nisso. Pode ser usado, mas se usa elefanta, tá? Então, uma elefanta que ficou lá 20, 25 anos num circo, ela ficou velha, e aí pegaram essa elefanta e mandaram para um santuário de elefantes. Chegando nesse santuário de elefantes, ela foi colocada separada dos outros elefantes, né, por um período de adaptação e tal. Só que nesse santuário tinha uma outra elefanta que tinha trabalhado no mesmo circo. Quando abriram as grades e colocaram essa que tinha chegado junto com as outras, essa elefanta foi ao encontro dela, pegou ela pela tromba e levou ela de um a um aos elefantes, como que apresentando aquela a todos os outros. Os caras ficaram espantados, falaram: como pode? Inteligência? Sim. Dizem os cientistas, os que estudam, que o elefante é um dos animais mais inteligentes que tem. Ele se reconhece no espelho. Ele consegue conviver, eles conversam. Outro fato interessante que eu vi essa semana na internet, talvez alguns tenham visto o vídeo, do cachorro que salvou a criança e pegou a bolinha dentro do lago. Vocês viram isso? Fascinante. Depois procurem assim através desse sítio que vocês vão ver. Duas crianças brincando na beirada do lago e um cachorro pastor alemão sentado, observando as duas crianças. Aí uma menininha joga, a bola cai dentro do lago, de um laguinho, e aí ela corre para dentro de casa e o garotinho vai lá para tentar pegar a bola. O garotinho está virando assim, o cachorro vem, tira o garoto, puxa o garoto para trás, vai do lado, pega como se fosse uma coisa para limpar o coisa, né? Pega ali com a boca, vai dentro do lago, pega a bolinha, bota para fora, morde a bolinha, leva para o cachorro, para o garoto, entrega na mão do garoto a bola. Está filmado. Se alguém conta, eu não acredito. Mas está filmado. Inteligência? Sim, princípio inteligente. Uma galinha não faria isso.
Por quê? Porque o princípio inteligente da galinha está lá atrás ainda. Então, dentro do reino animal, nós podemos presenciar essa diferença. Mal e porcamente falando, entre nós vemos pessoas que são capazes de práticas absurdas, de atrocidades, e seres iluminadíssimos. Convivemos todos juntos no mesmo planeta, mas em momentos diferentes. E estamos todos em evolução. Bom, seguindo. Questão 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? O bichinho morreu, vai para a erraticidade, fica lá aguardando. A gente já sabe que ele não tem conhecimento de sua existência, dele mesmo. Mas ele sobrevive à morte do corpo. É uma alma, um espírito. Independente. Mas não toma as decisões, porque ele não tem livre arbítrio. Então Kardec pergunta, já que ele é independente, ele fica lá na espiritualidade, na erraticidade? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. Ou seja, os animais não erram. Eles estão em evolução, mas não têm expiação. Todo o sofrimento que os animais sofrem, passam, são como aprendizado, assim como nós. Nós passamos por alguns problemas. Para que nós passamos por esses problemas? Para aprender com eles. Com os animais ocorre a mesma coisa. Porque se eles não sofrem expiação, se eles não têm conhecimento de causa para serem julgados, como é que nós vamos impor a ele? Como é que Deus, a natureza, vai impor a ele uma expiação, uma pena, se ele não tem culpa do fato? Então, tudo que passa naquele animalzinho, todo animalzinho que sofre, ele sofre porque aquele ser está em evolução. Ele está aprendendo. Em algum momento aquilo ali vai servir para ele. Então os espíritos dizem, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade, não dispõe a dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então aqui tem outra informação importante, que os espíritos dizem que ele é classificado por espíritos responsáveis por esses animais e automaticamente ele é direcionado a uma nova encarnação, a uma nova vida, a um novo corpo, a um novo processo. Podemos chamar do que quiser. Então, quase que automaticamente, segundo a espiritualidade. Pode haver exceções? Pode haver exceções. Claro que eu acredito que pode haver exceções. A doutrina espírita nos ensina que pode acontecer tudo. Eu me recordo bem que alguns 30 anos atrás, mais de 30 anos, né? Uns 35 anos atrás, um médium aqui do Centro Espírita Friburguense, vidente, né? Ele sempre via, não sempre, mas ele via, né, próximo a uma outra médium da casa, um cachorro. Como é que a gente explica? Não sei quantas vezes ele viu, mas algumas vezes, né? E o cachorro era pastor alemão, se eu não me engano, que ele falava, né? E essa pessoa tinha tido um pastor alemão e esse pastor alemão tinha morrido. Fica o questionamento, pode? Pode. Já aconteceu? Garanto que alguns já devem ter visto. Agora, Kardec, os espíritos nos dizem
que quase que instantaneamente esses seres são automaticamente direcionados. A gente não tem certeza de quanto tempo, né? Mas depois da morte é classificado a quem se incumbe dessa tarefa e utilizando quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Está aqui mais um ponto para a nossa reflexão, certo? Na questão 601, Kardec pergunta: os animais estão sujeitos como homem a uma lei progressiva? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles, o homem, servidores inteligentes. Então, nós sabemos que nos mundos superiores os animais também são superiores. Se a gente pegar uma questão dessa e começar a bater papo, sentar aqui para conversar, cada um vai ter um questionamento. Cada um vai ter uma ideia. A gente fica horas conversando sobre uma questão dessa, porque levanta muitas dúvidas, muitos questionamentos. Até porque eles dizem, por essa distância existente entre o animal e o homem, que ele diz que estão tão distantes quanto nós de Deus, quanto tempo esses seres permanecem nesse reino animal para atingirem um nível de evolução mais elevado dentro do reino, por exemplo? Quantos milênios? Então nós podemos tomar por essa informação que os animais que nós temos no planeta serão sempre animais enquanto nós aqui estivermos. Né? Porque eles não sairão daqui nem tão, do nível, né, de animais nem tão cedo. Se a distância é tão grande, eles vão seguir em evolução constante. Se o planeta agora se passa de provas e expiações para um planeta regenerador, com certeza haverá também uma evolução desses seres. Não que eles vão passar a falar ou escrever, mas haverá uma modificação. É necessário porque o planeta evolui. E eles dizem que em planetas mais evoluídos, os animais também são mais evoluídos. Então, certamente, todo o grupo tem que acompanhar, inclusive os animais. Se não evoluirmos, não ficaremos. Na 602, Kardec pergunta: os animais progridem pela força das coisas? Os animais progridem pela força das coisas? Não é uma pergunta, eu só coloquei a explicação, tá? 602. Os animais progridem pela força das coisas, para eles não existe expiação. Aqui embaixo eu botei um lembretezinho. Pelas circunstâncias a que estão expostos. Pelo que ocorre com eles no dia a dia, é que eles aprendem, é que eles progridem. Um animalzinho de rua, por exemplo, ele aprende mais do que o cachorro da Sueli que está em casa e tem a comidinha ali do lado? Aprende ou não? Claro que aprende. Por quê? Porque o cachorro de rua ele tem que ir atrás. Cada dia uma batalha. Cada dia ele tem que vencer alguma coisa para poder comer. Tem dia que não come. Ele bebe a água que corre na beirada da rua ali. Toma um chute de alguém que passa, de um bêbado, de alguém que está ali, né, divagando. Enquanto o cachorro que é criado em casa, ele tem a comidinha ali. Ele sente fome, ele vai lá e pum. Ele sente sede, ele vai lá e bebe a aguinha limpa, do filtro, não é não, só ele? Do filtro. Água filtrada. Evita verme, tá vendo? E o cachorro da rua? Então o aprendizado desse cachorro da rua é muito maior que o outro. Como é que a espiritualidade trabalha isso? Como é que, se a gente começar a viajar, imaginem só o que vai acontecer. Esse cachorro que está em casa na próxima, será que ele vai nascer para ficar em casa? Ou ele vai nascer para a rua e o da rua vai nascer numa casa? Então a gente começa a divagar, a gente começa a pensar. Por quê?
Porque a espiritualidade nos mostra que são seres em evolução. Eles precisam aprender assim como a gente. Só que o ensinamento para eles é diferente do que a gente recebe, porque nós pensamos, nós aprendemos com os erros. Eles estão ali com a inteligência limitada, absorvendo aquele momento na medida da sua necessidade, a força das coisas. Instinto de sobrevivência. Mais um dia, mais um dia, mais um dia. E assim se vai aprendendo. E assim eles vão adquirindo alguma experiência para a próxima. E a gente pode imaginar que de tempos em tempos, provavelmente, né, com esse aprendizado eles vão evoluindo, mas é muito pequeno essa evolução, muito pequena. É muito simples, a gente não consegue perceber. Na questão 604, Kardec pergunta, acho que vai dar tempo porque eu acho que é a parte mais importante, tá? Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existem nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem. Kardec perguntando. Segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Bom, o que Kardec está perguntando aqui? Para a gente entender rapidamente. Quer dizer, então, que nos mundos superiores, como os animais também são superiores, Deus criou os animais para serem perpetuamente animais, ou seja, inferiores ao homem. Isso não vai contra a lei de Deus, a lei de progresso? Kardec está fazendo um questionamento. Deus não pode se contradizer. Se tudo no universo progride, por que ele teria criado seres intelectuais, seres inteligentes, que evoluem, individualizados, destinados a permanecer sempre sendo inferior ao homem? E olha o que os espíritos dizem. Tudo em a natureza se encandeia por elos que ainda não podeis aprender. Então ele já dá a primeira, né? Dá uma chamada boa. No seu estado atual, nunca chegará a compreender por um esforço da inteligência, poderá entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos do orgulho e da ignorância, logrará ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado prisma. Sabei não ser possível que Deus se contradiga. Tudo se harmoniza mediante as leis gerais. Continua essa resposta, ela é bem longa. Mas o que os espíritos aqui respondem é o seguinte, que nós ainda não temos a capacidade de entender como funciona todo esse processo. Kardec aqui, eu acho que quando ele começa a fazer esses questionamentos, ele já tirou as principais dúvidas, ou seja, têm alma, são individualizados, estão em progresso, aprendem, têm um princípio inteligente. Então, o que vai acontecer com esses caras, né? O que vai acontecer com os animais? Se eles são parecidíssimos com os humanos, eles vão ficar sendo animais para sempre? Deus não está errando nesse quesito? E aí os espíritos respondem, tudo está em progresso e tudo está certo. Você é que ainda está pensando muito pequeno. Você que ainda não tem capacidade, com a maneira de pensar e o seu preconceito, de entrar mais profundamente no assunto. E aí Kardec continua, olha, a inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem? Porém os animais só possuem a inteligência da vida material. Por isso que eles não têm livre-arbítrio. Porque a inteligência deles está limitada quando estão no corpo, na vida material.
No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Na questão 606, é um complemento. A inteligência do homem e do animal partem do mesmo princípio, elemento inteligente universal, e a do homem se elaborou. Elemento inteligente universal. O que é elemento inteligente universal? Deus. 607. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado da infância da vida corpórea, que sua inteligência apenas desponta e ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase de seu desenvolvimento? Então Kardec aqui já rasga o papel e pergunta diretamente, aonde começa então o desenvolvimento, já que o espírito, quando inicia sua trajetória, foi o que ele diz, ficou dito que a alma do homem, quando na sua origem, assemelha-se ao estado de infância corpórea, que sua inteligência apenas desponta e ensaia para a vida. Onde isso começa a acontecer? Em que momento isso ocorre? E aí os espíritos respondem, numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. Então já tem outra informação que a gente tem que refletir, raciocinar. Isso aqui dá outro seminário, é bom para a Sueli, né? Dá outro seminário, dá um seminário isso aqui. Então, que momento isso aqui acontece? Aonde? E aí os espíritos dizem que antes do período humano. Então existe, leva a gente a profundas reflexões, existe então, entre esses dois reinos, um período ali de transição entre os dois, para que isso ocorra e se inicie o período humano. Parece que assim se pode considerar a alma como sendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, ou não? Já não dissemos que todo em a natureza se encandeia e tende para a unidade nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Isso aqui ele está falando sobre o princípio, que a gente não sabe, ou a gente não tem informação, ou como eles dizem, é um processo em que só Deus o sabe, aonde acontece e como acontece, é nesse período que acontece todo esse processo e toda essa mudança. Que mudança? O início da nossa existência. Mas ele, em momento nenhum, aqui ele diz claramente que nós saímos do animal para o hominal. Ele não diz isso. Mas ele dá um caminho. Ele dá um caminho. A gente pode refletir. Podemos até discutir, só não podemos brigar, né? Bom, então vou ler de novo. Já não dissemos que todo em a natureza se encandeia e tende para a unidade? Nesses seres, cuja totalidade está longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação. Então nós estamos lá nos animais. O que os animais têm? Princípio inteligente. Ele está falando o quê? Que esse princípio inteligente sofre uma transformação. Exatamente neste local em que a gente não faz ideia nem como funciona. Mas ele está começando a desenrolar. Sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal,
e a responsabilidade de seus atos. Esse período de humanização principia na Terra, começa no planeta Terra, e aí eles dizem, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. A gente vai parar por aqui, porque a gente já está na hora. Mas chegar nesse ponto aqui para a gente poder ter, né, algumas informações, para a gente poder refletir um pouco sobre o tema, para a gente despertar um pouco para esse reino, o reino animal tão importante, né, que a gente teria aí milhões de coisas para falar, sobre o abate, sobre, né, a mudança, se vale comer carne, se não pode, se estamos com o corpo, se precisamos mesmo da carne ou não precisamos, enfim. Tem uma série de questões que envolvem esses nossos irmãos animais. Por que é que a gente fala irmãos? Porque o caminho deles é um caminho de evolução, assim como o nosso. Por isso que a gente tem que olhar, tratar bem dos bichinhos, entendeu? Ter um carinho diferente com eles, né? Eu, às vezes, lá em casa fico extremamente irritado porque os gatos dos meus vizinhos mijam na minha casa. Acreditem se quiser. Eu não sei o que tem lá em casa, que eles vão lá em casa e mijam. Mas isso há 10 anos. A gente limpa, a gente já tentou de tudo e eles continuam fazendo. Eu já cheguei para minha vizinha e falei, capa os bichinhos, faz alguma coisa, né? Para ele não ir para minha casa, mijar na minha casa. Eu não tenho um gato, né? Mas eu não vou matar o gatinho, né? Porque ele é bonitinho, legal. Pá. Então a gente tem que ter um pouco de carinho. Às vezes eles nos perturbam, né? A gente fica um pouco irritado. Mas a gente tem que ter um certo olhar diferente para esses nossos irmãos de caminhada, tá? Então eu indico a vocês que leiam um pouquinho mais, estudem, tirem suas conclusões, né? E reflitam, sem que a gente fale, né, da onde a gente veio, por que a gente veio, né? A gente não vai criar polêmica, não é isso? Muita paz aí, muito obrigado.